Meus amigos, muito boa noite a todos. Esperamos que tenham passado uma boa semana de trabalho, de atividades, e essa quarta-feira também tenha sido muito agradável. Hoje nós vamos estudar um tema muito importante para a doutrina espírita, que é a caridade. Nós sabemos que a caridade é a bandeira do Espírito. Uma reunião muito agradável, de muita reflexão e muita paz. Agora, faremos a nossa prece inicial. Vamos agradecer a Deus pela bênção dessa oportunidade de mais uma vez podemos nos encontrar, mesmo que de maneira remota, mas de corações entrelaçados neste propósito maior, que é de estudar, de conhecer melhor as lições de nosso Mestre Jesus, através da doutrina espírita, que revive os seus ensinamentos na sua essência. E os nossos mentores espirituais, que estão sempre conosco, nos amparando, nos fortalecendo, possam nos auxiliar em mais esse momento, ajudando-nos na reflexão das lições da noite. E assim seja. Meus amigos, faremos a leitura do tema da noite. Caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? A resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O Livro dos Espíritos, pergunta 886. Meus amigos, muito boa noite. Um prazer novamente estar aqui com todos vocês, dividindo desse momento e de muita aprendizagem para todos nós. O tema da noite nos fala sobre a caridade, em especial a caridade como a entendia o próprio Cristo. Nós temos uma lição belíssima em O Evangelho segundo o Espiritismo acerca da caridade, e vale muito a pena a leitura, a reflexão sobre todos aqueles ensinamentos que lá estão postos. A lição do apóstolo Paulo, quando coloca a caridade como uma virtude de extrema importância, e o Livro dos Espíritos, né, nos apresenta essa resposta linda do conceito de caridade. E aí nós temos, né, que o próprio Jesus entende a caridade como sendo a benevolência para com todos, né, fazer o bem, né, agir bondosamente, agir com bondade. Além disso, indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, ser compreensível com os defeitos dos outros, ser tolerante, perdoar, que nós sabemos que demanda efetivamente o esquecimento, né? Esquecer sem guardar nenhum tipo de rancor. Aí está um conceito perfeito de
perdão. Então, a nossa vida, como o próprio Evangelho lá nos direciona, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então nós já temos isso muito bem definido, muito bem certo, exemplificado pelas grandes personalidades que marcaram, né, e marcam o mundo, sobretudo na própria vida de Jesus, né, quando esteve aqui conosco, encarnado, nos dando aí o direcionamento para a felicidade, para a paz, para a consciência tranquila, enfim, para o viver bem. Né? Então, nós temos esse conceito, esse significado de caridade, um conceito dividido em 3 perspectivas, da benevolência, da indulgência e do perdão. Nós encontramos lições lindíssimas envolvendo o próprio Cristo em suas passagens, como os evangelhos, né, nos apresentam, em que o Cristo era a bondade suprema, vivia fazendo o bem, extremamente tolerante, extremamente compreensível com todos aqueles que estavam ao lado, desde os seus discípulos até as pessoas mais distantes que não tinham sequer o mínimo de condição de compreender a sua mensagem naquele momento, né, naquela existência. E tem a lição máxima, lindíssima do perdão, na sua hora derradeira, quando ele está ali na cruz, né, diante daquela multidão, deixa ainda uma lição maravilhosa para todos nós. E a parte da indulgência, né, quando nós pensamos assim, ser indulgente, tem 2 lições de Jesus que nós podemos trazer bastante para o nosso dia a dia. Né? A primeira delas, quando aquela mulher adúltera, né, foi pega ali no ato, cometendo adultério, é levada diante do Cristo e a pena, né, aplicada à mulher que cometia adultério naquela região, naquela época, era a pena de morte, e a morte por apedrejamento. Então colocam aquela mulher que tinha acabado, né, de ser pega ali em adultério e perguntam para Jesus o que ele dizia sobre aquilo. E o Cristo, demonstrando essa tolerância, essa indulgência maravilhosa, né, não olha para ninguém, baixa a cabeça, escreve na areia, né, tranquilamente, e diz, sem atingir o olhar diretamente a quem quer que fosse naquele momento. E diz, né, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E o interessante é que ninguém se sentiu naquela condição de estar sem pecado. Isso se aplica muito no nosso dia a dia. Quantas vezes nós acusamos, né, e esquecemos que nós, quando apontamos um dedo, tem outros 3 voltados para nós, né, da nossa mão. Então, quantos defeitos nós também temos, quantas virtudes nós ainda iremos, para todos nós, sabemos disso, e acusamos muitas vezes aqueles que nos cercam, que estão no nosso entorno. E quando agimos assim, nós faltamos exatamente com a caridade, nesse braço, né, conceitual da indulgência com as imperfeições alheias. E fazemos isso, às vezes através de uma fofoca, às vezes transmitindo uma mensagem que não tem nenhuma carga vibracional positiva, né, uma mensagem que a gente transmite aí pelas ferramentas em geral, e-mail, WhatsApp, ou, né, diretamente falando para uma pessoa numa conversa, às vezes sem intenção, mas que isso pode provocar uma mágoa, um descontentamento, né, uma percepção assim, que não seja positiva daquele que vai, aquele que é objeto, daquela pessoa que é objeto daquela mensagem, né? No nosso dia a dia a gente pode lembrar dessa passagem da mulher adúltera ali, e antes de acusar alguém, né, antes de se irritar com alguém, enfim. E uma outra passagem bastante bonita também de Jesus, que nós podemos trazer para o nosso dia a dia,
E Humberto de Campos nos narra, através da psicografia de Chico, que Pedro chega ao encontro do Cristo, né? Simão Pedro, o apóstolo, ele estava ali bastante estarrecido com a situação, porque as pessoas falavam muito mal de Jesus, e aquilo estava incomodando Simão Pedro, e falavam mentiras, né? E quando ele narra toda aquela situação que estava lá fora, Jesus olha para Pedro e pergunta para ele, né, Pedro, mas o que importa? E tem uma frase linda de Jesus, assim, que ele fala: agradar a todos é marchar pelo caminho largo das mentiras das convenções. E Pedro ainda, sem conseguir compreender a profundidade daqueles ensinamentos, continua, né? E o Cristo fala sobre a importância de perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos agridem, né? E Pedro pergunta para Jesus: mas devemos perdoar quantas vezes, Senhor? Seriam 7, né? E Jesus diz: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, naquela ideia de que devemos perdoar sempre. Então nós estamos ou no lugar daquele que não tolera, que não compreende o dia a dia, em diversas situações. E o que o Evangelho nos convida efetivamente é compreender as pessoas da forma como elas são, né? Amar as pessoas da forma como elas são. Esse é o verdadeiro sentido da palavra caridade e que nós precisamos no nosso dia a dia, e sentindo, né? Sentindo esse conceito tão importante para o nosso amadurecimento espiritual. Que Deus nos abençoe com todos aqueles que nos servem. Boa noite, amigos. Então, que todos vocês possam receber. Nos pede para refletir nesse tema que nós já conhecemos do Evangelho. Certamente não é a primeira vez que a gente ouve uma lição sobre a caridade, mas que por ser uma das mais difíceis e mais desafiadoras, é uma das que a gente precisa ouvir mais vezes. E nesse momento, a gente reflete sobre a lição que é mais fácil a gente praticar a caridade, ela surge de nós de uma forma muito espontânea, quando o outro está numa situação que nos inspira compaixão, que nos inspira piedade. Então é difícil não se sentir tocado quando bate a nossa porta alguém que precisa muito mais do que a gente, ou quando a gente vê um amigo, uma amiga, um familiar passando por uma situação difícil, uma pessoa que a gente julga merecedora, né, de ajuda, uma pessoa boa, a gente, né, não só corre, né, para ajudar, para auxiliar, a gente se mobiliza para ajudar. Mas a lição do Cristo nos pede para não fazer distinção de pessoas. Muitas vezes a gente parece se guiar por uma máxima de fazer o bem para pessoas de bem. Mas e quando se trata de alguém que, no nosso modo de ver, erra muito, né, está praticando o mal? Será que é possível praticar a caridade em relação a essas pessoas, né? E aí que a lição do Mestre Jesus se torna ainda mais importante, né? Deus não faz acepção de pessoas e a sua lei vale para todos. Então, é muito importante que a gente saiba separar a pessoa das suas ações, porque toda pessoa, ainda mais, né, quando a pessoa comete um erro, quando a pessoa pratica algum mal, ela saiu das mãos do mesmo Criador que eu, que você. Então, portanto, ela não é uma pessoa ruim. Nada que sai das mãos de Deus é ruim. Como Jesus disse no Evangelho, é preciso que a gente odeie o pecado, mas ame o pecador. Saiba fazer essa diferença e sempre dar uma nova chance, sempre estar com o nosso coração aberto e receptivo. Então, é isso, amigos.
alguma breve colocação que eu teria para fazer hoje, e fiquem com Deus. Meus amigos, continuando o tema, caridade é a essência da doutrina espírita. Todo aquele que se afirme espírita, ele tem que ter isso em mente, né? Devo fazer a caridade. No entanto, muitas vezes a gente ouve um ou outro dizer: o que é exatamente a caridade? É o gesto de dar uma esmola? Isso é assistencialismo? Não, eu acho que você tem que ter amor. Mas, no fundo, essas duas palavras, amor e caridade, são sinônimas. No fundo, Emmanuel esclarece de forma muito bonita para todos nós que caridade nada mais é que o amor em movimento. Muito bem. E o que é exatamente isso? Então, o Livro dos Espíritos nos responde. Benevolência para com todos, ou seja, boa vontade, vontade de fazer o bem, não é? Atitudes bondosas, o serviço ao próximo, não é? A todos, indistintamente. Se essa pessoa traz esse ou aquele defeito, isso não altera, porque passo seguinte, indulgência para com as imperfeições dos outros. Então, nós temos que usar de indulgência. E por quê? Porque somos bondosos? Não. Porque de indulgência nós também precisamos. Simples assim, né? Qualquer rigor maior nosso de julgamento pode ser usado contra nós. E dando um passo além, dentro do conceito de caridade, e se essa pessoa estiver nos ofendendo, então, não importa, caridade a si mesmo, com perdão das ofensas, porque o Cristo pede caridade até para os inimigos, não é? Então, muito bem. E qual é o significado disso? Por que caridade é tão importante? Não é? Porque a gente ouve dizer que é o amor que vai mudar o mundo. Basta que a gente volte para nós mesmos e lembre das situações difíceis que a gente enfrentou e que precisou da ajuda dos outros. Todos nós. Pode voltar aí a sua lembrança, você vai recordar um caso que tenha passado muita dificuldade e que teve que pedir a ajuda de alguém, né? Isso é geral. E você também passou pela situação difícil, desagradável, de receber um não, muitas vezes, e às vezes até daquela pessoa que você mais contava, não é? E quando não, às vezes nos surpreendemos com a ajuda de alguém que a gente não esperava. Isso também acontece, basta que a gente volte no tempo e todos vão encontrar uma situação assim. E isso é o quê? Reflexo do egoísmo e do orgulho funcionando, não é? Contra nós. Nós somos egoístas e temos dificuldade de sermos caridosos com os outros. Então, às vezes a vida nos coloca em situações difíceis, a gente estende a mão pedindo a ajuda do próximo e ele age com egoísmo contra nós. Aí aquilo dói fundo no nosso coração. Frustra, não é? E nós ficamos ali naquela situação inconsolável. Por quê? Porque o egoísmo dói. Agora, quando nós estendemos a mão e recebemos a caridade, ou até quando a caridade vem até nós antes de pedirmos, então nós entendemos bem essa ideia de que o amor vai transformar o mundo, porque nós vamos sentindo em nós mesmos a alegria de sermos ajudados sem interesse por trás, ajudados sem pedido de recompensa. Então, naquela situação difícil em que nós estamos, nós então temos alguém que nos levanta caridosamente, com um sorriso, com bons sentimentos, e nós agradecemos a Deus porque essa pessoa entrou no nosso caminho. Então, nós fazemos o quê? Nós entendemos que, se fizermos isso com todos
né, nós vamos então ter a solução de todos os problemas da sociedade. Todos os problemas da sociedade, com boa vontade, para com todos, benevolência. Agora, sem indulgência e sem perdão, num mundo em que existem tantos defeitos, né, com todos os nossos corações ainda em fase inicial de aprendizagem, sem indulgência e sem perdão, não há sociedade que se mantenha. Não há sociedade que se mantenha. Então, daí a necessidade de entender, voltarmos no tempo, para que as lições de dor e sofrimento não sejam em vão aquelas que a gente enfrentar. Passou por dificuldade, alguém ajudou, se lembre disso. Se lembre, não só para recompensar e agradecer, não é? Porque a gratidão é um dever, mas, sobretudo, para gravar fortemente no coração a importância que foi esse gesto de caridade que nós recebemos. Porque assim, quando alguém estender a mão, nossa memória vai trazer de volta essa nossa situação e nós vamos entender o quão importante vai ser para essa pessoa o nosso auxílio. Então, ao invés de respondermos com egoísmo, que dói, que machuca, nós vamos responder com o amor que o Cristo nos ensinou. Que tenhamos, né, essa bênção de nos lembrarmos, né, de nos preocuparmos com esse tema em nossa vida diária. Lembrando que caridade não é esmola, caridade é todo gesto de bondade, seja um sorriso, seja uma preocupação boa com o próximo, seja o serviço, seja uma empatia, qualquer gesto bom para o próximo está dentro do conceito de caridade. Que Jesus nos abençoe. Agora, eu vou passar para vocês um vídeo muito bonito em que o Chico traz uma mensagem curta numa entrevista rápida que ele nos deu e ele mostra um pouco do seu coração maravilhoso sobre esse tema. Boa noite a todos. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é
Jesus, Mestre amado, te agradecemos por nesta noite termos a oportunidade de estarmos reunidos por meio da internet para podermos estudar um pouco mais dos seus ensinamentos, para podermos refletir no valor do Evangelho como a única solução verdadeira e definitiva para os problemas que nós enfrentamos na nossa vida. Que o Senhor possa fortalecer em nós a coragem, fortalecer em nós o entendimento, a serenidade, para que nas situações decisivas de nossa vida, nos desafios cotidianos, prevaleça, Senhor, a sua verdade. Pois não queremos, Senhor, que o nosso orgulho fique na frente, impeça, seja um obstáculo para que nós possamos fazer o que viemos fazer nesse mundo, para que nós possamos nos libertar de nossos velhos preconceitos, de nossas imperfeições, para que nós possamos, Senhor, nos desapegar do que ainda nos prende nesse mundo e aos enganos de tantos tempos. Que possamos, Senhor, ter uma semana na Tua paz. Que assim seja.